qual foi a entrevista que mais te marcou até hoje? Segunda vez que o pastor Marco Feliciano teve no Eu Acredito Podcast, durante o dia ele tinha muita programação. Não dava para ele estar no podcast. Eu falei, pastor, nós vamos fazer um episódio? Aí ele falou, filhão, não dá. Eu saio daqui, vou para lá, depois eu volto pro hotel, depois eu tenho esse compromisso, não vai dar. Aí ele falou, ó, eu só tenho aqui de madrugada. Se você topar, eu topo. Aí a gente fez um podcast de 1 até as 4 horas da madrugada. Então esse foi muito marcante. Olha, entendeu? de 1 até as 4. Porque eu nunca tinha feito uma vigília. Olha. Uma vigília como podcast. E o povo nos acompanhando de madrugada, entendeu? Uau. Então foi o mais 4 horas da manhã no Brasil, 8 horas aqui. Olha, você levou lá o pastor Carlos Eduardo, que é muito polêmico. Ele teve um papel muito importante no Acredito Podcast, né? Sim, o pastor Carlos Eduardo, ele me ajudou a engajar mais ainda o Eu Acredito Podcast. A forma como o pastor Carlos entrega o conteúdo, a forma didática que ele tem, a agressiva que ele fala, o raciocínio rápido, os pensamentos teológicos do pastor Carlos Eduardo, é muito bom, é muito gostoso conversar com ele. E outra coisa, o bom do pastor Carlos Eduardo é que ele fica brabo, entendeu? Ele fica bravo? E ele quer provar que ele tá certo. É combinado isso? Não é. É o jeito dele, É né? o jeito dele. Mas você também provoca. Não, então, aí eu provoco porque eu sei que ele quer provar que tá certo. E aí eu vou e provoco. Às vezes eu quero defender aquilo que é indefensável só para provocar ele, entendeu? E aí ele fica bravo, aí ele vai para cima. E quanto mais eu provoco, mais ele entrega. Mais ele entrega conteúdo. Então eu peguei o jeito do pastor Carlos Eduardo. E aí a gente acaba fazendo uma dupla muito boa. Acabou casando. Um dos podcasts mais esperados, de fato, lá no Eu Acredito, é com ele. Porque o pessoal sabe que vai ter algum debate em algum momento. E a gente, tipo assim, não fala de um assunto que a gente vai debater. É durante o podcast. A gente entra lá em algum assunto que eu falo, pô, aqui dá pra eu entrar e confrontar ele de alguma forma que vai acontecer. E aí começa a rolar aquele embate entre nós e o povo vem pra cima de mim, né? Esse Fábio é um doente, esse Fábio quer defender o indefensável, esse Fábio é leigo, esse Fábio não sabe nada de Bíblia, tem que estudar a Bíblia. Mas eu estou ali só lançando pro Carlos Eduardo chutar, entendeu? Cabe a ele fazer o gol, perder o gol, mas se ele perder, ele tá mais ou menos enrolado, né? Fábio, há quem pense que você seja uma pessoa que queira dividir os evangélicos, queira criar polêmica, sabe? Queira, enfim, gerar um sentimento de revolta no coração das pessoas. Existem pessoas muito mal intencionadas. Hoje, qual a sua real intenção hoje? É levar o quê? Libertação, conhecimento, fazer as pessoas pensarem mais? Levar conhecimento. O conhecimento é libertador. Fazer as pessoas pensarem fora da caixa. Pensarem além daquilo que eles aprenderam. Eu acredito muito nisso, que uma das maiores escassez que nós temos na sociedade hoje são formadores de opinião. Por quê? Parece que enclausuraram as pessoas em um pensamento, em uma ideia, em uma doutrina, que elas acham que tudo que está fora daquilo que eles aprenderam é errado. E às vezes não. Às vezes tem muita coisa boa que a gente ainda precisa aprender. Ninguém sabe tudo. É claro que existem muitas coisas que a gente ouve que precisa ser descartada. Mas existem coisas que a gente ouve que é informação, que é conteúdo, que é aprendizado para nós. Não há quem já saiba de tudo que não precisa aprender mais um pouco. Entendeu? É claro que as pessoas precisam ter maturidade para ouvir algumas coisas. Existem pessoas que ouvem coisas lá no Eu Acredito Podcast que acabam se escandalizando. Mas isso porque é menino. Precisa de mamadeira, tá tomando leitinho ainda. Ô Fábio, há pessoas que se acostumam tanto com a mentira, com uma vida pautada na mentira, que não está preparado mais para se confrontar com a verdade, né? Sim. Eu olho para algumas regiões e aonde a pobreza impera, não tem conhecimento nenhum. E você cria um mecanismo, é intencional isso, fazer com que as pessoas parem e analisem de que existe um mundo lá fora? Sim, é intencional, porque eu quero fazer as pessoas pensarem. Eu quero, por exemplo, eu abordo muito sobre a teologia da prosperidade lá no Eu Acredito Podcast. Eu sou adepto da teologia da prosperidade? Não, porque junto com a teologia da prosperidade veio muita heresias,
veio muita bizarrice, veio muitas loucuras. Porém, eu acredito na prosperidade bíblica. Porque, ao invés da teologia da prosperidade, nós temos a teologia da miséria. É aquele pensamento que o rico não entrará no reino dos céus, que quem tem dinheiro está no inferno. Não, pô. Deus também tem para nós uma prosperidade. O que é prosperidade? Você não ter falta de nada, é você viver uma vida plena. Você acha que Deus quer que os seus filhos, aqueles que lhe servem, vivam a vida de miséria? Você acha que Deus quer que aqueles que frequentam a igreja seja sempre o empregado e o satanista seja o patrão? Não. O grande problema é que as pessoas, por causa das loucuras, das bizarrices da teologia da prosperidade, descarta a prosperidade bíblica e querem ficar na miséria. E muitas vezes eu abordo a teologia da prosperidade a fim de trazer na mente das pessoas a prosperidade bíblica. E o que é a prosperidade bíblica? É você ter uma vida plena. É você ter saúde, é você ter paz, é você não mendigar o pão, como o salmista disse. Ou eu já fui moço, hoje eu sou velho, eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência vai além da riqueza, né? Vai além da riqueza. E outra coisa, existem algumas pessoas que Deus chamou para ser rico. A riqueza é um dom. Existem pessoas que só não são ricas por causa da sua mentalidade, porque se acostumou com a miséria. E eu digo mais, a miséria é consequência do pecado. A miséria é consequência do pecado. Quando o homem desobedeceu lá no Éden, veio a doença e veio a miséria. Aí você se converte, acredita que Jesus pode te curar das suas doenças e das enfermidades e não acredita que ele pode te tirar da miséria? Porque você é crente, você tem que ser miserável? Porque você é crente, você tem que ser pobre? Porque você é crente, tem que faltar recurso? Porque você é crente, você não pode ser empresário? Porque você é crente, você não pode ser empreendedor? Porque você é crente, você não pode ter dinheiro? Porque você é crente, você não pode ser rico? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? Sim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas você não tendo amor ao dinheiro, que mal tem isso? Você fazer do dinheiro o seu servo e não o seu senhor. Porque o dinheiro é para ser o nosso escravo, não nosso senhor. Nós somos o senhor do nosso dinheiro. Agora, as pessoas precisam ter essa mentalidade. Muito bom. Então eu abordo muito essa teologia da prosperidade, desconstruindo também aqueles que falam você não é rico porque você não tem fé, você é empregado porque você não tem fé. Então eu desconstruo tudo, eu desconstruo as bizarrices da teologia da prosperidade e desconstruo também a bizarrice da teologia da miséria e tento fazer com que as pessoas pensem que eles podem alcançar o equilíbrio, entendeu? E o conhecimento nunca é demais, as pessoas precisam ter informação, saber de tudo. Então eu levo as pessoas da teoria das conspirações, eu levo pessoas que acreditam nos livros apócrifos, levo as pessoas a pensar que nós não estamos aqui sozinhos. Existe um mundo espiritual, seja extraterrestre, seja aliens, seja o que for, entidades, seja espírito, não demônio, aqui nós não estamos aqui sozinhos. Então tem muita gente que vai falar sobre a Área 51, sobre o que acontece na Antártida, aquilo que a NASA esconde da humanidade. E esses caras têm muitas informações que nós não temos. E é legal aprender, ouvir, saber de geopolítica, o que está acontecendo no mundo. Agora o povo fica com essa mente fechada. Eu aprendi assim,